A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Momento de fé chegou até você com a esperança. Nova Era TV. Verdadeiramente ressurgiu Jesus. Cantemos aleluia, resplandece a luz. Momento de fé. Com alegria, nesta quinta-feira, prezado telespectador, nós chegamos até vocês. Estamos vivenciando este tempo do ressuscitado no meio de nós. É o tempo pascal. A vivência vocacional nos insere e faz com que estejamos cada vez mais dispostos a assumir a presença do ressuscitado que caminha conosco. E neste ano vocacional, nós estamos redescobrindo cada dia o chamado que é feito a cada uma de nós. Nós todos, comunidades de fé, nossas comunidades paroquiais, nossos grupos de família, celebramos esta intensidade do tempo pascal. E à medida que as semanas vão com a liturgia de nossas comunidades caminhando, nós vamos trazendo presente o desafio de celebrar todo domingo o dia da Páscoa semanal do Senhor. Por isso, prezado telespectador, este programa te ajuda a cultivar, a vivenciar, a partir da palavra e também das celebrações de nossas comunidades, a vivência do nosso testemunho cristão. É bom ter você, é bom acolher a sua audiência e fazer com que este programa nos ajude a perceber que a nossa vida, a nossa caminhada pessoal é feita de muitos momentos e momentos de fé. Nós recebemos hoje, neste programa semanal, a irmã Beatriz Anata, que está em Lages, e ela vai fazer uma breve apresentação da sua vida, da sua missão, e estamos aqui hoje para partilhar momentos de fé da vida da irmã Beatriz. Obrigada, Fabiano, obrigada pelo convite, obrigado, Céu, por essa oportunidade, esse momento tão único, momento de fé. Como é importante olharmos para a nossa vida e pensarmos como é que a nossa fé está alimentada. E para nós cristãos, esse tempo quaresmal, o tempo da Páscoa, é momentos fortes, né? Onde a gente renova a nossa fé e fortalece cada dia. Então, uma grande alegria estarmos aqui. A irmã Beatriz, ela faz parte da congregação das Irmãs da Divina Providência. Para nós, povo serrano, para nós lagianos, para nós que somos catarinenses, as Irmãs da Divina Providência têm um grande testemunho de fé, um grande legado deixado, e ainda nos dias de hoje, desde 1895 as irmãs chegaram no Brasil. Então, as irmãs chegaram no Brasil, vieram de onde? De Münster, Alemanha. Então, acho que é uma história muito bonita, né, essa história. A congregação nasce em 1842, o nosso fundador é um padre, né, Padre Eduardo Michelis. Ele é um jovem padre, muito estudioso, e o sonho dele era ser professor, e ele era secretário de um bispo. E naquele tempo, então, teve a perseguição prússia, né, e o bispo foi preso, e Eduardo, por ser secretário, foi juntamente, não na mesma prisão, mas em outra prisão, e permaneceu por alguns anos nessa prisão, consecutivamente ficou doente. E aí Eduardo retorna para sua cidade natal, que é Münster, e encontra uma realidade socioeconômica muito crítica, né? E existia já na cidade alguns espaços para acolher os meninos, mas não existia um espaço para acolher as meninas. E ele então sente esse grande apelo e busca pessoas para que com ele construíssem esse espaço. E aí surgem então 6 professoras, e ele as encarrega e prepara elas para que elas assumissem como mães dessas crianças. E ali surge então a nossa congregação.
Claro, naquele primeiro momento, Eduardo não tinha um sonho de fundar uma congregação. Ele tinha o desejo de responder uma necessidade emergente, que eram as crianças, de modo especial as meninas, que não tinham onde estar, ou eram órfãs, ou estavam nas ruas de Münster. E eles, então, propõem isso, e com alguns amigos, e essas primeiras 6 irmãs, 6 professoras, que depois algumas ficaram irmãs, outras não, né? 1842 nasce a semente da congregação. Isso mesmo. A irmã já dizia, 1895 elas partem em missão para o Brasil. Claro, a congregação passou por muitas dificuldades, né? No tempo da guerra e das perseguições na Alemanha, a congregação teve que, não se permitia, né, que a vida religiosa vivesse a sua totalidade. Então as irmãs tiveram que voltar a ser leigas, continuar assumindo a missão que tinha junto ao orfanato, que daí o orfanato já logo cresceu muito, tinha uma necessidade muito grande, e muitas foram para a Holanda. E depois, então, quando puderam retornar para a Alemanha. E um padre que vivia aqui no Brasil volta para a Alemanha e busca congregações que pudessem vir trabalhar com os imigrantes alemães. E aí, claro, as irmãs de origem alemãs, então se preparou um grupo de irmãs. Nós não trabalhávamos mais com a educação mesmo, né? A gente surge para a educação. E aí as irmãs prepararam, então, 6 irmãs que vieram, as 6 primeiras irmãs para o Brasil. Chegando em Florianópolis, foram para Tubarão e para Blumenau. Então, a partir dali, a gente começa a nossa missão em Santa Catarina. E no Brasil. E no Brasil. E no Brasil. Exatamente. Quais são os espaços que a congregação está no Brasil hoje? Então, a congregação cresceu muito depois, né, no Brasil. Nós crescemos muito em número, né, de irmãs. Era um tempo onde as vocações cresciam muito. E a congregação foi assumindo outras, além da questão da educação, que era especificamente, claro, as irmãs chegavam, e se a gente lê as nossas crônicas, elas começavam do nada, e a providência ia conduzindo e acontecendo. Não foi assim que elas chegaram em Florianópolis e foram para Tubarão, tiveram que esperar, foram num barco. Tem uma história muito desafiadora, né, que o barco quase virou, e as outras para chegarem em Blumenau também, né, tiveram muitas dificuldades. Outro dia talvez partilhamos melhor dessa história. Mas a congregação floresceu, então, no Brasil. E a gente ficou muito mais também aqui no Sul, mas também, então, no Rio Grande do Sul, né? Tem uma província que tem muitas atividades sociais e pastorais, e área do hospital, e um pouco da área da educação. Florianópolis, né? Uma província também, então, muito forte a questão da educação. Tínhamos os hospitais, e hoje já fizemos um processo de encaminhamento a outras entidades. E a província de Curitiba, que trabalha, então, numa linha mais também diversificada, área social, pastoral, e educação, e área de saúde. E as áreas missionárias, né? E a província do Mato Grosso, então, ela é mais voltada para a linha pastoral mesmo, social, e na linha das alternativas e outros processos. Porque para nós é assim, aonde nós estivermos, nós vamos nos encaixar naquela realidade. Seja onde nós estivermos. Então, há uma necessidade de educação, vai ser na educação. Há uma necessidade da saúde, vamos trabalhar na saúde. Há uma necessidade de cuidado de outras realidades pastorais, ou no meio dos pobres, sempre de preferência, vamos atuar. Nós temos na Bolívia, no Paraguai, e toda a questão tem no Nordeste, né, várias comunidades, tem em Rondônia, e, enfim, Maranhão, e todas agora não me lembro de cor, mas nós somos uma média de 88 comunidades no Brasil. Somos ainda 500 e poucas irmãs. Estamos num processo de trabalho conjunto entre as províncias, né? Isso. Nós estamos hoje recebendo aqui no nosso programa a irmã Beatriz Anata. Ela faz parte da Congregação das Irmãs da Divina Providência, é a coordenadora provincial e está em Lages nesses dias, e com alegria a gente recebe ela no nosso programa. É importante a gente destacar que, chegando ao Brasil, a Florianópolis, a Blumenau, mas também teve uma grande missão e uma aventura, subir a serra e vir para a região serrana, para Lages. Logo elas vieram, né? Porque se chegaram em 1895, 901, elas já vieram para Lages. E aí a gente pode imaginar como é que era a situação, né? Levaram muitos dias para chegar até aqui. Então, algumas pessoas foram até Florianópolis para buscar com cavalos, e elas vieram. Foi 3 irmãs as primeiras que chegaram aqui. O nome delas? É a irmã
Geórgia, Geralda e Benvenuta. Momento de Fé, programa hoje aqui com as Irmãs da Divina Providência, neste ano vocacional. Logo, logo voltamos. Obrigado. Momento de fé chegou até você com a esperança. Nova Era TV. O mundo lá fora é pequeno para quem ainda está crescendo. Uma boa educação consiste nos valores de um lugar com grandes histórias. Mais que apenas educar, nós acreditamos na formação humana dos nossos alunos. Do berçário ao terceirão, matrículas abertas. Colégio Santa Rosa. Futuros brilhantes de geração em geração. Momento de fé chegou até você com a esperança. Nova Era TV. Momento de Fé. Prezado telespectador, estamos aqui neste programa semanal que vai ao ar durante vários episódios no canal Nova Era TV, e hoje estamos com alegria recebendo a irmã Beatriz Anata, que é a coordenadora provincial das irmãs da província Santíssima Trindade de Curitiba, e está nos ajudando neste ano vocacional a reconstruir um pouco a história e a trajetória das irmãs, mas nós acabávamos o nosso programa falando da viagem das irmãs de Florianópolis a Lages, 1921, são 122 anos de história, e nós lagianos temos este carinho especial, né, por toda a missão que foi e que é desenvolvida pelas irmãs, seja no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, no Hospital de Bocaina, no Hospital de Anita Garibaldi, seja no Asilo Vicentino, ainda no Colégio Santa Rosa, nas casas de formação, uma história que teríamos muitos programas para serem contados, né, irmã Beatriz? Com certeza, né? Eu acho que elas chegavam em Lages num tempo onde a gente possa imaginar 122 anos atrás o que era Lages, né? Era outra realidade. Então, duas irmãs, logo que chegaram, se dedicaram logo à educação. Então, as famílias já tinham arrumado uma casa e para elas morarem, e na sequência elas começaram. Então, logo elas tinham 35 jovens para começar, porque começavam com as meninas, né? E no próximo ano já tiveram que aumentar os espaços, porque foi surgindo a necessidade de ampliar essa questão da educação. Mas uma das irmãs se dedicou mais à área da saúde, ela começou a cuidar das pessoas. Ali, então, depois é que surge o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. E as irmãs, então, claro, vai ampliando todo esse processo e vai surgindo a necessidade, então, disso. As irmãs trabalharam muito tempo no Asilo São Vicentino, né, ali, São Vicente, no Hospital Teresa Ramos, né, também muito tempo trabalharam ali. Nós tínhamos a chácara, né, a Perpétuo Socorro, onde era a nossa Casa das Irmãs Idosas, hoje é um outro momento, né, a Casa das Idosas está em Curitiba. Tínhamos o projeto da Casa da Providência e tantas outras atividades pastorais. Anita Garibaldi, Bocaina e, enfim, nas mais diversas atividades. Hoje a congregação, porque reduz um pouco o número de pessoas, as missões vão sendo, também vai formando lideranças, né? Essa é um pouco a nossa missão. Prepara as pessoas e nós vamos saindo e outros vão ocupando os nossos lugares quando estão preparados, né? Os locais e os espaços. Então, Deus nos envia para ser providência, sinal dessa providência, mas deixando os outros caminharem. Vocação, graça e missão. Nós estamos vivendo também o 3º ano vocacional na Igreja do Brasil. E a congregação das Irmãs da Divina Providência, a irmã Beatriz recordava, são mais de 500 irmãs hoje no Brasil, sendo este sinal da providência de Deus na vida das pessoas. Nós queremos acolher a palavra que neste tempo pascal, neste próximo domingo, vai ser proclamada. E a partir desta palavra que a irmã Beatriz vai proclamar para nós, nós vamos refletir qual o carisma e a vocação de ser irmã da Divina Providência, ser mensageiro, ser leigo da Divina Providência, fazer parte nas estruturas também que as irmãs
tem aqui no Colégio Santa Rosa de Lages. Evangelho segundo São João. Não perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fostes assim, eu vos não teria dito: vou preparar um lugar para vós. E depois que eu estiver preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde estiver, estejais também comigo. E para onde vou, conheceis o caminho. E Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecesses, conheceis também o Pai. Desde já o conheceis e tendes visto. Felipe disse: Senhor, mostra-nos o caminho. Jesus respondeu: Felipe, há tanto tempo estás comigo e não me conheces? Quem me viu, vê o Pai. Como é que tu dizes: mostra-me o Pai? Não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. É o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Credes, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa destas obras. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Acolhemos esta palavra que vai ser celebrada em todas as nossas comunidades nesse próximo final de semana, nesse tempo pascal, tempo de ressurreição, mas também um mês de maio, tradicionalmente um mês dedicado a Maria, mãe, mestra, discípula do amor, mãe de todas as vocações. Tua providência, ó Pai, tudo governa. O que é ser irmã da Divina Providência, irmã Beatriz? Essa dizia da imagem da Divina Providência, para nós ela é muito forte, né? Porque se a gente olha para essa imagem, ela carrega o menino. E a gente pensa às vezes que esse menino é o menino Jesus. Na verdade não, né? Esse menino não é o menino Jesus, é cada um de nós, cada uma de nós. Então a providência divina é um pouco isso, né? Deus nos carrega nas mãos. A sua mão tão forte, tão poderosa, ela nos conduz. E nós somos esses instrumentos da providência divina, como se nós estivéssemos nos braços da mãe. Ela olha pra gente com tanto carinho. Então que a gente possa se colocar nos braços de Maria, porque é a providência de Deus que passa pelas nossas mãos. Nós somos instrumentos do amor de Deus, que é incontestável, né? É imensurável a providência divina que passa por cada um e cada uma de nós. Irmã Beatriz, ao longo da sua trajetória vocacional e da sua vida já há mais de 30 anos dentro da congregação. Eu entrei em 90 na congregação. 33 anos? 3 anos já. 33 anos. Um destaque que você gostaria de compartilhar de onde você esteve ou da sua vivência nas comunidades de ser irmã da Divina Providência? Eu sempre digo que a minha experiência ela é muito positiva. Eu venho de uma família que é uma família dos meus pais, nós somos só 4 filhos. Mas pro lado da minha mãe é uma família muito grande, então tem muitos religiosos do lado dos meus bisavós e enfim, uma família que já tinha no seu berço essa questão religiosa. Mas para mim é muito forte o segmento e o chamado como missão, aonde a gente está. E eu vivi umas experiências muito fortes numa comunidade, mesmo aqui no hospital. Primeira vez que eu vim para cá em 94, quando eu tinha acabado de fazer os votos. Depois, em 95, eu fui morar na comunidade do hospital. Nós éramos 16 irmãs. Então, tinha irmãs de 84 anos e eu de 25 anos. E era o meio existia ali. E era uma comunidade, era uma fraternidade. Era uma experiência tão forte que aquilo não tem como não viver a experiência de fé. Eram pessoas mais idosas que alimentavam e nos passam isso, continuam nos passando. Elas são esses nossos alicerces, né?
trazem. Então, se a gente pensa, quem veio antes de nós tem uma história e traz muito mais alicerçada essa fé. E aí a gente aprende com o grupo. Então essa experiência da providência eu vivenciei muito ali. E tantos outros lugares, né? Que eu acho que se nós fôssemos falar, mas a providência divina, a gente precisa estar atenta. Porque às vezes a gente quer coisas grandes ou escritos, né? Não vem um bilhetinho, mas é nos pequenos detalhes, nos pequenos gestos que nós vamos sentir que Deus está providenciando, não do nosso jeito, mas do jeito dele. Se uma jovem, olhando o seu testemunho, quiser fazer parte da congregação das Irmãs da Divina Providência, a quem ela recorre? Que alegria, né? Podermos receber alguém ou que... E eu faço ainda um apelo para os pais, né? Não tenham medo de deixar os seus filhos fazer uma opção vocacional. Porque nós estamos falando do 3º ano vocacional. Como é importante a vocação, todas as vocações são de extrema importância. Se um pai se sente vocacionado, uma mãe vocacionada, é diferente na educação, na vivência da família. Ou seja, nas opções do sacerdócio, na vida religiosa ou na vida... Eu opto por uma vida leiga, não casando, vivendo a minha vida por opção. O importante é a gente se sentir vocacionado. Então, os pais às vezes têm medo, porque hoje tem menos filhos, né? E se um menino diz que quer ser padre ou uma menina diz que quer ser irmã, os pais muitas vezes dizem não. Mas não tenham medo de deixar os vossos filhos fazer o discernimento, fazer o processo vocacional, porque eles vão ser melhores depois, porque vão ter a clareza da sua opção vocacional. Isso é muito importante. Se uma jovem deseja ser irmã da Divina Providência, nós temos várias redes sociais, né? Dá para se comunicar, mas também podemos deixar um telefone, né? A gente tem aqui o Colégio Santa Rosa, tem a comunidade das irmãs aqui. Enfim, estamos aqui, é só nos procurar como Irmãs da Divina Providência, será bem-vindo, vamos fazer um processo de discernimento e acolher com muita alegria. Obrigado, irmã Beatriz, pela sua participação no nosso programa Momento de Fé. A você, telespectador que nos acompanha semanalmente, sejamos sinais da providência de Deus e nos sintamos no colo de Maria nesse mês de maio e neste ano vocacional. Um grande abraço e até semana que vem. Maria do sim, ensina-me a viver meu sim. Roga por mim, que eu seja fiel até o fim. Um dia Maria deu seu sim, mudou-se a face da terra, porque pelo sim nasceu o Senhor e veio morar entre nós o amor. Maria do sim, ensina-me a viver meu sim. Roga por mim, que eu seja fiel até o fim. Um dia eu dei também o meu sim, um sim que mudou minha vida, porque dar um sim é igual a morrer, a fim de que Deus possa em nós viver. Maria do sim, ensina-me a viver meu sim. Roga por mim, que eu seja fiel até o fim. Momento de fé chegou até você com a esperança. Nova Era TV.
é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado, com o arco da promessa, do azul pintado pra durar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo dia de viver para ser o que for e ser tudo